Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E hoje estamos com Filhos da Lua 2, O Legado Sombrio, onde prossegue a guerra entre os lobisomens usuários de super tecnologia e os usuários de magia negra que há milhares de anos lutam entre si. Os Filhos da Lua, que usam uma tecnologia secreta milenar para pegar e defender a humanidade do sobrenatural, e os pérfidos do outro lado, que querem invocar o poderoso deus sombrio Roark para escravizar a Terra. E nessa nova obra temos finalmente a revelação de novas criaturas sobrenaturais, das grandes intrigas dentro das duas grandes facções e outros detalhezinhos bem interessantes. E como podemos começar a falar aqui? Lembrando que aqui não teremos spoilers, mas assim os principais aspectos da obra. Bem, podemos dizer que a obra é dividida em três grandes núcleos. Os núcleos dos Filhos da Lua, os núcleos dos pérfidos. Sim, a gente tem a visão deles, de toda essa guerra que está acontecendo, e uma terceira visão que são dos Varen, que são os vampiros desse mundo. Começando pela primeira visão, que é os dos amigos de Bianca, a protagonista do livro 1, que volta no livro 2, agora como uma lobisomem com alto grau de treinamento e aperfeiçoando cada vez mais os seus poderes, e tentando entender melhor, já que ela é a última do clã dela. Isso tanto fazendo com que prossiga ferozmente a luta para saber por que é que foi exterminado o clã dela, quanto para poder entender os próprios poderes, já que ela não tem mais ninguém vivo do lado para poder ensinar, né? Então imagina, você tem os seus dons e poderes naturais que são comuns com os outros lobisomens, só que as suas habilidades específicas do seu clã, da sua família, vocês têm que mergulhar em arquivos antigos, tentar entender a si mesmo para poder pegar e descobrir o que está acontecendo, né? E levando aquelas patadas e problemas básicos de quando você pega e se atrapalha no processo, já que não tem como você ter um guia específico daquilo que você tem quando você é uma pessoa única naquele aspecto. Então, nesse processo de autodescoberta, a Bianca vai pegando e tentando entender melhor o que está acontecendo, assim como aperfeiçoar suas habilidades, que inclusive me fazem lembrar muito os poderes de super sentidos, não do Wolverine, mas do Superman, para vocês terem ideia do quão poderosos e amplos são essas habilidades. E imagina essa ideia de você ter que pegar, ser super sentidos capazes de percorrer distâncias gigantescas e tentar não pirar com aquela gigantesca carga de informação que beira a telepatia. Mas para isso ela, claro que tem as amigas, os amigos dela, como o Julian, que vive sempre na linha fina entre pegar e dar satisfação ao clã dele e a questão dos próprios ideais deles que entram em conflito. Temos Nicole, que é a grande hacker do grupo, e que imagine você tentar hackear, invadir um super sistema, um super computador com 10 mil anos de idade, feito por mãos que provavelmente nem foram humanas que pegaram e criaram aquilo, gente. E isso tudo num meio que o livro anterior eu podia comparar tranquilamente a um Vingadores, Agents of S.H.I.E.L.D. Esse parte aqui me lembra muito realmente Star Wars, com os Vozes da Lua, que são o grande conselho que pega e controla todos os refúgios de lobisomem ao redor do mundo e todo o seu sistema, me fazendo lembrar muito a Ordem Jedi. Inclusive, se pensarmos os poderes, que realmente muitos deles beiram a telepatia, ficando muito no limite entre coisa científica e coisa sobrenatural, inclusive com poderes de você entrar em contato com os mortos, por exemplo, conexões psíquicas ainda por cima. E do outro lado, temos uma certa grau de arrogância, um certo grau de autoridade, afinal, somos aqueles que protegem a Terra há milhares de anos contra as forças do mal, então, com certeza, nós sempre estamos certos. Então esse grau de arrogância, né, que, como a gente viu em Guerra nas Estrelas, levou à autodestruição do Conselho Jedi, inclusive por não saber ver ameaças ainda maiores e ocultas do que aquelas do que eles aparentavam pegar e defender a humanidade, estão à espreita. Então, descobrir quais são essas outras ameaças, assim como os grandes problemas internos dos refúgios, faz parte então dessa grande lição, né? E aquela coisa que você fica, até onde você vai pegar e entende a tradição e respeita a tradição como um todo para absorver o máximo conhecimento dela, e até onde você pega, questiona e reflete sobre isso, sabendo que algumas vezes parte daquilo que foi criado não foi porque foi a realidade
daquele passado, mas foi criado apenas para você criar meios de você gerar fidelidade e diante daquela facção, né? Então, aquele momento, até onde você pega, se une e se fortalece com as suas raízes, com as suas tradições, e até onde você precisa pegar, questionar aquilo e desenvolver seus próprios caminhos para não ficar aprisionados, inclusive, pelos erros daqueles que vieram antes de você. O segundo núcleo, então, finalmente, é justamente dos Varys, do vampiro. Principalmente a gente vai descobrir realmente como são divididas as castas de vampiros entre si e quais os objetivos secretos dela, né? E como teoricamente... mas se eles não foram mencionados no livro 1, por que eles aparecem no livro 2? O que está acontecendo? Então, nós temos a justificativa, porque teoricamente existe uma espécie de grande trégua ou paz dos vampiros com a humanidade, né? E quem tá prestes a pegar e querer quebrar essa trégua e com objetivos. E falando em objetivos sombrios, nós temos ainda por cima o terceiro, que finalmente vamos falar dos pérfidos, aqueles lobisomens que veem a humanidade basicamente como gado, que veem como o lado selvagem, como o verdadeiro lado deles, não o lado humano, que seria meio que o lado mais fraco. E a gente vê que na verdade são divididos em várias facções que interpretam essa selvageria e esse poder das trevas de forma diferente, cada um com seus interesses, e que não necessariamente isso significa que temos um grande império unido para dominar o mundo. Não, temos muito mais grandes facções brigando entre si pelo controle da Terra, o que é bem interessante, além de vermos as vidas dessas pessoas. Afinal, eles também têm filhos, eles também têm crianças. E o que acontece quando você é uma criança que nasce dentro desse meio? E isso aí ainda por cima é muito legal porque mostra também o paralelo com os Filhos da Lua, mostrando também os problemas e os dias de quando você é uma criança lobisomem, tendo seus dons despertados e tendo que treinar naquele meio, inclusive com aquele risco, né, de poder ser destruído a qualquer momento pelas forças das trevas ao seu redor, né? Isso sem contar aquela coisa de você tentar não despertar medo da humanidade, pra você pegar e não ser caçado e destruído pelos seres humanos. Que é bem interessante. Inclusive, temos uma questão de... os caçadores de lobisomens, temos alguns detalhes a mais que são apontados nesses livros, dentro desse livro, e que fala um pouco sobre os acordos internos de tréguas que existem para poder pegar e caçar as criaturas sobrenaturais que seriam realmente do mal, e quais são os limites desses acordos e o que tem por trás disso tudo. Sendo que, na minha opinião, uma das coisas mais interessantes desse livro, inclusive, é pegar e mostrar finalmente qual prisão, grande cofre secreto de super armas que existe dentro dos Filhos da Lua. Afinal, quando você lida com artefatos de magia negra extremamente poderosa que você não pode destruir, o que você faz com eles? Então, finalmente temos basicamente 1/3 do livro apenas mostrando sobre esse super cofre que é o chamado o Refúgio Branco, que eu não vou comentar mais aqui para também não dar spoiler. E vocês, já leram um livro anterior? Já estão pegando e já estão lendo esse livro? E quais outras histórias de lobisomens legais vocês já pegaram e leram? Lembrando que, se vocês gostaram do vídeo, lembra de dar o seu joinha, dar o seu like, compartilhar com os amigos, comentar aqui embaixo, e se quiser ajudar o canal, lembra de entrar aqui embaixo nos links, tá bom, galera? Obrigado pela presença e até mais, gente!